Malaquias capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amou? E o Senhor responde, foi desta maneira, amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú, e devastei sua região montanhosa. Transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. O povo de Edom talvez diga, fomos arrasados, mas reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos, porém, declara, podem reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Seu país ficará conhecido como terra da maldade, e seu povo será chamado de povo contra o qual o Senhor está irado para sempre. Quando vocês virem a destruição com os próprios olhos, dirão, a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, o filho honra seu pai, e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas por que ele atenderia, uma vez que apresentam esse tipo de oferta, diz o Senhor dos Exércitos? Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Contudo, meu nome é honrado de manhã até à noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês, com suas ações, desonram o meu nome. Ao trazer alimentos desprezíveis, declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Dizem, é difícil demais servir ao Senhor, e desprezam minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem como ofertas animais roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta, diz o Senhor. Maldito seja o trapaceiro que promete um carneiro forte de seu rebanho, mas depois sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é temido entre as nações. Malaquias capítulo 2. Ouçam, sacerdotes. Este mandamento é para vocês. Escutem-me e decidam honrar meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, pois, do contrário, enviarei maldição sobre vocês. Amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberem. Na verdade, já as amaldiçoei, pois vocês não levaram a sério minha advertência. Castigarei seus descendentes, esfregarei em seu rosto o esterco dos sacrifícios que vocês ofereceram em suas festas sagradas e os lançarei no monte de esterco. Assim, vocês saberão que enviei este mandamento para que minha aliança com os levitas continue, diz o Senhor dos Exércitos. O propósito de minha aliança com os levitas era dar vida e paz, e foi o que lhes dei. Para isso, era necessário que me temessem, e eles demonstraram grande temor por mim e reverência por meu nome. Transmitiram ao povo a verdade das leis que receberam de mim. Não mentiram nem enganaram, andaram comigo, vivendo de modo pacífico e justo, e desviaram muitos do pecado. As palavras do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus, e o povo deve buscar o sacerdote para receber instrução, pois ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês, sacerdotes, se desviaram dos caminhos de Deus. Suas instruções fizeram muitos caírem em pecado. Vocês quebraram a aliança que fiz com os levitas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não me obedeceram, mas mostraram parcialidade na aplicação de minha lei. Não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus?
Então por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? Judá foi infiel, e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso e que, ainda assim, apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele não dá atenção às suas ofertas nem as aceita com prazer. E ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união, quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Vocês cansaram o Senhor com suas palavras. De que maneira o cansamos? Vocês perguntam. Vocês o cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor e que ele se agrada deles, e também ao perguntar, onde está o Deus da justiça? Malaquias capítulo 3. Vejam! Envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Naquele dia, eu julgarei vocês. Não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, o que falamos contra ti? Vocês disseram, de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante, chamaremos de abençoados os arrogantes. Pois os que praticam maldades enriquecem, e os que provocam a ira de Deus nenhum mal sofrem. Ponto. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele, foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam seu nome. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos.
No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias capítulo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia, serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos, desde as raízes até os ramos. Mas, para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó sob os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição.